Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad com vocês aqui para mais um videozinho no nosso canal. E hoje nós vamos falar de quê? Eu esqueci qual é o tema. Qual a religião certa para você? Eu li a colinha ali que eu tinha esquecido. Vamos falar sobre isso, porque muitas pessoas não sabem, até tirar o bigodinho da louca aqui, muitas pessoas não sabem qual religião escolher. E isso é uma coisa que é interessante, mas ela pode ser um problema também, porque às vezes a pessoa ela se segura, né, e acaba não desenvolvendo absolutamente nada porque ela não sabe qual religião ela escolhe para ela. Antes da gente começar, não esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar, badar o sininho das notificações, porque é uma regra do YouTube. Se você não fizer isso, você não me ajuda, você me atrapalha um bocado e você também não recebe os nossos vídeos. Não esqueça de escanear o QR Code que está ali em cima para você marcar a sua sessão comigo de terapia, mesa quântica estelar, cromoterapia, reiki, baralho cigano, mapa numerológico e muito mais, só na lojinha das terapias ou naquele QR Code ou no link que está na descrição desse vídeo. Então vamos trabalhar? Vamos mandar o Brasil? Então bora. Pessoal, qual que é a religião certa para você? Vamos partir do pressuposto de que você acredita em Deus ou em uma força maior e que você está procurando aí um lugar para obter respostas, obter um pouco de conforto. A religião, ela pode te ajudar muito, como ela pode, às vezes, te ajudar até um determinado ponto, de forma limitada. E vamos começar pelo começo para vocês entenderem o contexto. Religião certa, na minha humilde opinião, é aquela que te faz uma pessoa melhor. Ela não te afasta de ninguém, não te afasta de pessoas, não te afasta da sua espiritualidade e não te faz ser preconceituoso ou preconceituosa. Em que sentido? Eu estou da religião tal e só a minha que presta, só a minha que é certa. Não. Você simplesmente lá, nessa religião X, você tem uma visão que você não tinha antes e que está te fazendo uma pessoa melhor. Não quer dizer que as outras não tenham nada para te ensinar. Uma outra coisa é, religião é um mal necessário? É. Por que eu falo que é um mal necessário? Porque quase todas elas, por serem muito dogmáticas, elas restringem a sua visão para algumas coisas. Eu ainda quero fazer um vídeo sobre a história de Lúcifer aqui, mas eu tenho um certo receio de vocês não estarem prontos para essa conversa. Mas enfim, as religiões, como eu disse no outro vídeo, ela também serve como um controle social e espiritual. Por quê? Porque assim como as leis, as religiões também têm suas leis que os fiéis, em teoria, devem seguir. Se não seguir, vai ter um tipo de sanção, de punição, castigo, chame do que você quiser. Então, elas ensinam muitas coisas boas, ensinam a praticar fé, praticar caridade, bondade, perdão, etc., só que elas têm alguns mecanismos de controle. Algumas delas, por exemplo, o controle é impedir que você questione. E isso, para mim, não serve. Por quê? Porque não tem como você, na minha opinião, tá? Não tem como você conhecer a verdade se você não puder questionar. E se você não puder questionar, você não vai ter resposta nunca. E se você questionar e a resposta for, são os mistérios de Deus, também não ajudou. Porque dentro de você, você sente uma dor em que essa dor só pode ser sanada se você tiver uma resposta lógica ou uma resposta que seja, que faça sentido, né? Que te transforme de uma forma boa, te faça abrir os olhos para certas malícias, certas enganações que algumas pessoas, infelizmente, fazem utilizando a religião, utilizando o nome de alguns avatares que já estiveram aqui conosco. Então, moral da história, a religião para mim é um mal necessário sim, por quê? Porque na maioria das vezes ela segrega mais do que une, mas dentro do mal necessário, ela tira muitas pessoas do caminho das trevas, o que é muito bom. Então, num futuro, sabe-se lá que futuro é esse, eu não vou falar em 2050, nós estaremos na era de aquário e tudo, não, porque ninguém sabe isso na prática. Pelo menos na minha opinião, é só especulação. Num futuro ou perto ou muito distante, não haverá mais religião. As pessoas vão entender que não há necessidade de religião para que você siga um caminho reto, um caminho de ética, um caminho de moral, que é o que a gente já deveria ter aprendido, né, há muito tempo. Mas, enfim. Então, pessoal, nós temos que contextualizar também religião e religiosidade. Religião é um conjunto de regras
pautados em livros, doutrinas, alguns aspectos históricos, contextos históricos que moldam o fiel dessa religião a ter certos tipos de pensamentos e condutas. Então, serve de controle. Religiosidade, ela independe da religião, porque é uma maneira de você ser uma pessoa melhor através dos estudos que não dependem dos dogmas, não dependem das regras de religião. Significa uma pessoa que ela tem uma religiosidade forte, significa que ela estuda a Bíblia, ela estuda Espiritismo, ela estuda o Corão, ela estuda de tudo um pouco para poder entender... Vixe, olha a câmera, tá doida? Ela estuda de tudo um pouco para ser uma pessoa melhor, para ter mais conhecimento e com isso obter o autoconhecimento. Então ela não tem preconceitos, ela não tem limites para questionar, ela não tem limites de estudo. Ela simplesmente vai e estuda e consegue aí se melhorar através dos estudos, que é uma coisa muito importante. Só que boa parte das pessoas que querem estudar a religiosidade, elas acabam se afiliando a uma religião e aí esse estudo de religiosidade ele começa a ficar limitado por conta de tudo aquilo que eu já falei anteriormente nesse vídeo. E aí você me pergunta, e o universalismo crítico? O universalismo crítico basicamente é um passo final para a extinção de todas as religiões, inclusive da Umbanda, tá? Para que exista um caminho só, que é um caminho de amor, caridade, perdão. Então, um caminho, tipo assim, que deveria ser muito simples se a gente não dificultasse as coisas. E eu ia falar uma coisa aqui, mas vai ficar polêmica demais, não vou falar não. Então, deveria ser um caminho muito simples, porque a gente tem acesso a muita coisa hoje. Com redes sociais, nós temos acesso a livros traduzidos, obras psicografadas, você acessa basicamente tudo. Então, fica fácil estudar quando se quer estudar. E o universalismo crítico é isso. É o melhor de cada religião, abolindo os dogmas, as coisas segregacionistas e preconceituosas, para unir todos os povos em uma energia só, que é a energia do amor, da caridade, do perdão e do conhecimento das leis universais que estão muito além do nosso planetinha azul, que também, infelizmente, muitas religiões impedem os seus fiéis de estudarem as coisas que acontecem fora do planeta. Por exemplo, comando Starrer, comando Astar Sheran. Não, isso aí não pode estudar, porque não está na codificação, não está na doutrina. Cara, você nunca vai conhecer a verdade se você não ousar questionar e estudar outras coisas. O que você faz com as informações que você absorveu é problema seu. Se você usa para o bem ou para o mal, é você que vai prestar conta disso aí depois. Mas se você usa para o bem, para poder tirar as pessoas que estão atoladas no lamaçal da maldade, da promiscuidade, do uso de drogas, cara, por que não? Né? Então, pessoal, a religião certa para você, respondendo, é aquela que te faz melhor, é aquela que te faz entender o próximo, é aquela que te faz ter autoconhecimento, entender suas limitações, enfrentar seu lado sombra, melhorar como pessoa e como espírito que você é. Por mais que você não acredite em reencarnação, dentro do seu corpo tem um espírito, tem uma alma, que quando morrer vai para algum lugar, porque seria meio complicado Deus ter criado essa infinidade de coisas para você viver uma vida só, acabou morrendo e ficar dormindo o resto da vida, o resto da eternidade. Bom, enfim, vocês entenderam. Então, pessoal, é isso. Dê oportunidades para todas as religiões, para você entender os contextos de cada uma, estude, frequente, questione. E é aquela que faz seu coração bater mais forte, te fazer uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais amorosa, mais evoluída, é essa que você vai escolher até o dia que você chegar num ponto de conhecimento, de evolução espiritual, que você não precise mais ser fiel dessa religião. Certinho, pessoal? Então é isso. Curte, inscreva, compartilhe, badala o sininho para não perder as notificações. Marque a sua consulta comigo e a gente se encontra no próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!